Uma questão muito discutida entre grupos católicos e de terceira posição é da relação entre a Igreja e o regime italiano. Nesse vídeo documentário, buscaremos expor a história da relação entre as duas entidades e esclarecer alguns mal-entendidos que vêm se propagado. Algumas questões, como a posição da Igreja na guerra, a relação dessa com outros regimes de terceira posição e a religião pessoal de Mussolini por questões de tempo, foco e espaço, não serão muito dissertadas aqui. Parte 1. A Itália após Primeira Guerra. Desde a unificação italiana, responsável por pegar territórios que antes eram do pontificado, as relações entre o então Estado italiano e a Igreja eram bem complicadas. A Igreja, além de não reconhecer o Estado italiano, chegava até a proibir os católicos de votar e concorrer para cargos na política italiana, decisão revogada apenas por Pio X no início do século XX, para combater o socialismo no país. Várias tentativas de resolver o problema desde o Papa Bento XV foram tentadas. Nenhuma obteve êxito. O Estado italiano, cuja esmagadora maioria da população era católica, havia uma relação muito problemática e distante da Igreja. Em 1919, com a bênção do Papa Bento XV, foi fundado o Partido Popular, um partido centrista e democrata cristão. Contudo, Pio XI nunca apoiou totalmente tal partido. Segundo ele, o sistema democrático parlamentar não era o melhor, e a Itália precisaria de um líder forte para governá-la. Em meio a esse contexto, surge, em 1919, fundado por ex-socialistas e veteranos da guerra, o Partido Nacional Fascista, que apesar de, no seu início, ter defendido posições anticlericais e ter possuído opositores no clero, como Enrico Rosa della Civiltà Cattolica, após elegerem seus primeiros deputados em 1921, em uma coalizão com o ex-premier Giovanni Ghilotti, seu líder, Benito Mussolini, para surpresa da Igreja, dá um discurso no parlamento italiano em que, além de citar Deus, algo raríssimo no parlamento italiano até então, defendia a construção de um Estado católico na Itália. Parte 2. O início das relações. Papa Pio XI surpreendeu a muitos quando se mostrou simpático a Mussolini. Inclusive não gostou dos ataques que Enrico Rosa, editor jesuíta de La Civiltà Cattolica, haviam feito contra o fascismo antes de então, além de ter instruído a cessar de atacar o regime fascista. Segundo o pontífice, Mussolini era o único que poderia salvar a Itália de uma crise política e do comunismo. Mussolini, como primeiro-ministro, iniciou seu governo com um discurso onde defendia Deus e a religião católica, e com rapidez começou a instituir medidas como crucifixos nas escolas e edifícios públicos, tornou crime insultar um padre ou a religião católica. Reconduziu os capelães católicos às unidades de forças armadas, concedeu subsídios estatais a bispos e padres, exigiu que a religião católica fosse ensinada nas escolas primárias e deu à igreja cerca de 3 milhões de liras para a reparação e construção de paróquias em todo o país. Além disso, batizou sua família. Essas ações chamaram a atenção da igreja, causando um encontro secreto entre Mussolini e o cardeal Pietro Gasparri, visto que a Sé não reconhecia a Itália, onde se falou da confiança da igreja com o regime, e instituíram o jesuíta Tacchi Venturi como intermediário entre a Sé e o governo italiano. Parte 3. Partido Popular e Delito Matteotti. Os ataques de alguns grupos fascistas contra católicos associados ao Partido Popular continuaram, mas parece que eram casos isolados sem o envolvimento de Mussolini, pelo que dizia a imprensa católica. O Jornal do Vaticano, além de La Civiltà Romana, que antes fazia oposição ao fascismo, havia declarado que o Partido Popular já não era mais necessário, visto que os esforços de Mussolini em favor da igreja já eram suficientes. Durante isso, Mussolini ordenou que o Partido Popular lhe desse apoio. Outro sim, os ministros do Partido Popular em seu governo seriam demitidos. Eles recusaram e seu líder, Dom Luís de Sturzo, foi demitido. Essa decisão de Sturzo não agradou ao Papa, que exigiu a sua renúncia. Eventualmente, Sturzo obedeceu ao Papa e Venturi começou a tratar desse afastamento com Mussolini, marcando cada vez mais o afastamento da Igreja do Partido Popular. Esse afastamento da Igreja ao Partido Popular fizeram aumentar os conflitos de fascistas com populares. Enquanto Mussolini continuava a dar mais benefícios à Igreja, feriados religiosos no calendário civil, mais fundos para a reconstrução de igrejas, permitir apenas livros aprovados pela Igreja nas escolas, ajudou a Universidade Católica de Milão, declarou oposição ao divórcio, etc.
Pio XI, nesse contexto, em setembro de 1923, num programa de colaboração dos católicos com o governo de Mussolini, declarava que Mussolini precisava de novos apoiadores e os católicos deveriam ser-los, e eram os melhores para tal. Também afirmou que nenhum governo no mundo conseguiria fazer o que fez Mussolini em um ano. E continuavam a dizer que, se não fosse pelo Duce, o comunismo triunfaria na Itália. Em 1924, a Itália se preparava para novas eleições. Mussolini continuou a tomar medidas a favor da Igreja. Feriados oficiais com vários dias de santos católicos, medidas contra organizações protestantes, isenção de serviço militar para os seminaristas e aumentou as verbas do governo para bispos e padres italianos. A Civiltà Católica publicou em seu último número antes da eleição como Mussolini fez bem para a Igreja e muito mais do que o Partido Popular. Os fascistas então obtiveram vitória nas eleições. Após o período eleitoral, ocorreram muitos conflitos fascistas com membros do Partido Popular, de modo que alguém havia preparado para circular que iria aos bispos da Itália ordenando-lhes de não participar de comemorações de vitória com os fascistas. Circular que, antes de ser publicada, foi impedida pelo cardeal Gasparri e pelo Papa de ser distribuída. No novo parlamento recém-formado, o socialista Giacomo Matteotti havia criticado o governo fascista. Contudo, foi espancado depois e veio a desaparecer e eventualmente foi encontrado morto. O falecimento do socialista causou uma grande crise e desconfiança contra o governo fascista. Mussolini se manteve silencioso sobre o assunto. Poucos dias depois, em um discurso no Senado, o Duce disse que estava ansioso para descobrir quem foram os culpados, mas muitos desconfiavam nele, apesar dele demonstrar sinceridade. Taci Venturi havia encontrado-se com Mussolini pouco tempo depois e elogiou o seu discurso. O Jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano e o jornal jesuíta La Civiltà Cattolica publicaram edições a favor do governo fascista, dizendo para os católicos não participarem de demonstrações contra o governo e que qualquer esforço contra o regime fascista não era bem-vindo. Mussolini, durante tal crise, ficou muito afetado psicologicamente. Na manhã do 20 de julho, Taci Venturi, a mano do Papa, apareceu para apoiar Mussolini. Pio XI, então, com a ajuda do Padre Rosa, publicou uma nova edição de La Civiltà Cattolica, reafirmando os bens que Mussolini fez à Igreja, que não havia nada com o assassinato de Matteotti. Condenou a ideia de uma aliança do Partido Popular com os socialistas. Não obstante as sugestões do Papa, líder do Partido Popular, Dom Luiz de Sturzo, continuava a escrever artigos contra o regime de Mussolini. Pio XI lhe ordenou que parasse. Em resposta, o padre propôs se retirar do país, ideia aceita pelo Papa. A crise aumentava e surgiam até mesmo boatos da renúncia de Mussolini, até que ele, em 3 de janeiro de 1925, no parlamento italiano, deu um discurso em que dele assumia responsabilidade política, moral e histórica pelo ocorrido. Foi aplaudido pelos fascistas e isso marcou o início de sua ditadura e seus anos do consenso. Parte 4. A questão romana. Após o discurso de Mussolini, ele começara a concentrar poder até se tornar ditador. Isso causou algumas tentativas de assassinato das quais ele escapou. O Papa, aliviado pelo fato do Duce ter sobrevivido às tentativas, transmitiu alegria e agradeceu a Deus por tê-lo protegido. Desde a criação da Itália moderna, as relações com a Igreja eram bastante complicadas, a chamada questão romana. Para resolver essa crise, Mussolini e o Papa, por intermédio de Taci Venturi, trabalhavam em segredo com negociações. Contudo, o pontífice já pedia para um meio de negociações diretas. Mussolini, então, estava disposto a isso para, segundo ele, restaurar o caráter de um Estado católico e uma nação católica. Algo que dificultava as negociações eram os conflitos entre fascistas e membros do Partido Popular associados à Ação Católica, como em junho de 1925 em Pádua. Mussolini também havia criado a Opera Nazionale Balilla e planejava mantê-la como única organização juvenil na Itália, o que levou a considerar o banimento dos escoteiros e até a Ação Católica. O Papa advertiu Mussolini. O Duce, então, aceitou o pedido do Papa e pediu aos seus prefeitos que deixassem a Ação Católica funcionando. Continuando as negociações entre a Itália e a Igreja, até que em outubro de 1928, quando estavam quase terminando, o rei teve um conflito com o Papa sobre o falecimento de sua irmã,
O problema com o rei fez a igreja requerer menos territórios. Continuando os acordos, os últimos detalhes foram acertados em 9 de fevereiro de 1929. O tratado, além de definir os territórios do Vaticano, também tratava das relações do Vaticano com a Itália, considerando pela primeira vez os casamentos religiosos, além de feriados católicos nacionais e a expansão da educação católica nas escolas, e permitia a ação católica de operar livremente, e, finalmente, um acordo onde a Santa Sé desistisse de suas reivindicações territoriais pelo pagamento de 750 milhões de liras. Feito o acordo, o povo italiano e católico foi tomado pelo júbilo e por toda a Itália houveram comemorações. Um acordo histórico havia sido alcançado. Parte 5. A crise. O Partido Fascista agora possuía poderes plenos e havia chegado o período conhecido como Anos do Consenso, em que ele governava sem muitas oposições e com o apoio pleno da população. Pio XI era parabenizado pelo acordo histórico. Em 1929, havia uma eleição para o parlamento italiano. O povo italiano deveria escolher se aprovava ou não os deputados escolhidos pelo Partido Fascista. O Observatório Romano publicou um apelo para que os católicos votassem a favor. A imprensa católica e religiosa de todo o país aderiram. O Papa, inclusive, pediu que Mussolini escolhesse deputados de fé católica, livres de qualquer laço com a maçonaria e outros grupos anticatólicos. Feito isso, e também expurgados os maçons do Partido Fascista, Mussolini obteve 98,3% dos votos. Pio XI referiu-se ao Duce como o homem enviado pela Providência. Todos continuavam felizes com o tratado, até que no dia 13 de maio, Mussolini, em um discurso, havia dito que se não estivesse chegado a Roma, o cristianismo não teria florescido, e disse também que o Estado italiano era católico e fascista. O Papa não gostou do que foi dito e pediu a seu advogado para encontrar Mussolini. O Duce se desculpou e fez outro discurso tentando se redimir, mas esse foi um pouco ambíguo. Em 7 de junho, o Duce e o Santo Padre deram assinatura final. Mussolini nomeou Cesare Maria de' Vecchi como embaixador da Itália no Vaticano. Quando encontrou com o Papa no Vaticano, tiveram uma longa conversa. O Papa lhe havia contado de uma vez em que ele havia sido perseguido pelas ruas. Era atacado e chamado de barata. De' Vecchi assegurou-lhe que, graças ao fascismo, os padres agora eram tratados com respeito. Em outra conversa dias depois, o Papa se demonstrou preocupado e furioso com Mussolini devido a outros ataques contra membros da ação católica. De' Vecchi lhe respondeu que eram antifascistas escondidos. O Papa disse de ter dado ordens explícitas para a ação católica não se envolver com política. Pediu para que De' Vecchi levasse suas questões a Mussolini e pediu que Deus lhe abençoasse. Outro problema surgiu em setembro de 1929, quando Mussolini e o Papa tiveram discussões sobre a abolição do feriado do 20 de setembro, data em que as tropas italianas conquistaram Roma. Mussolini, em uma reunião com o núncio Borgonini, discutiu essa possibilidade e, depois de negociações, aceitou sua decisão. Contudo, depois foi também requerido que Mussolini mudasse os nomes das ruas e monumentos que fizessem referência ao 20 de setembro, mas Mussolini se irritou. As relações entre Mussolini e Pio XI não iam bem, até que durante tal crise, em dezembro de 1929, o Papa não se agradava mais do que o secretário Gasparri. Decidiu por substituí-lo por Eugenio Pacelli, seu núncio italiano na Alemanha. O embaixador De' Vecchi ficou animado e gostou do novo secretário. As tensões aumentavam em 1931 devido à ação católica. Irritados por notícias de jornais que acusavam a organização de abrigar ativistas do Partido Popular, os fascistas fizeram um ataque à ação católica na Universidade de Roma e às sedes de La Civiltà Católica. Pio XI, furioso, ordenou que Pacelli suspendesse encontros com o embaixador italiano. Mussolini, como resposta, decidiu fechar os grupos da juventude da ação católica na Itália. A crise ficava cada vez pior, as relações se complicavam e muitas medidas de ataque foram consideradas de ambas as partes. Começaram a surgir vários boatos diferentes sobre demissões. Em um encontro entre o embaixador De' Vecchi e o secretário Pacelli, o cardeal se mostrou simpático a De' Vecchi na presença do embaixador francês, mas pediu para manter a conversa em segredo. Pio XI, para intensificar o problema, publicou, em julho daquele ano, uma encíclica em que corrigia alguns erros cometidos pelos fascistas, a Non abbiamo bisogno.
Ele tentava distinguir entre o bom fascismo e o mau fascismo, defendia a ação católica e buscava um tipo de reconciliação. Surpreendentemente, a encíclica, ao invés de agravar o problema, foi o início da reconciliação entre o fascismo e a Igreja, mostrando que o Papa queria fazer as pazes com Mussolini e que não condenou o fascismo em si, mas os seus problemas com a ação católica, entre outros. Os jornais fascistas, em sua maioria, abordavam a encíclica com respeito. Parte 6. A reconciliação. Numa cerimônia em meados de julho, o Papa rezou e pediu a Taci Venturi que o auxiliasse a sair do impasse. Mussolini deixou claro ao jesuíta que também desejava a reconciliação. O Papa pediu que o jesuíta levasse suas demandas a Mussolini. Ele demandou a participação da Igreja na educação das crianças e jovens e também demandou que a ação católica fosse reaberta. Mussolini concordou com tudo, menos com a necessidade de ter reconhecido como ilegal a atitude de haver fechado a ação católica, pois ele pensava que pedir desculpas iria humilhá-lo e diminuir sua popularidade. Contudo, ele concordaria em abrir novamente a ação católica. Taci Venturi, então, havia mandado uma carta a Pacelli, onde dizia que o que Mussolini já concedera ao Papa era enorme, então não seria necessário exigir o pedido de desculpas. Pacelli, então, tentou convencer o Papa. Em meados de agosto, Taci Venturi conseguiu um acordo que ambos assinaram em 2 de setembro. O acordo especificava que a ação católica seria organizada em base diocesana sob a autoridade do bispo local. Ninguém que tivesse criticado o regime poderia assumir liderança na ação católica e suas atividades não teriam nenhum envolvimento político, apenas religioso. O impasse finalmente acabara após a resolução do problema. Os vínculos entre a Igreja e o regime ficaram cada vez mais fortes e a colaboração cada vez mais profunda. A ação católica se tornou tão próxima de Mussolini que o seu líder laico, Augusto Siriati, era um admirador do Duce. Como disse De Vecchi a Mussolini, ele é um aliado nosso no Vaticano. A ação católica, em uso das campanhas de modéstia, se esforçavam para combater a imoralidade. Acordos entre o governo fascista e a ação católica se baseavam em membros da ação católica procurar por imoralidades e coisas condenadas pela Igreja em suas vilas e avisar as autoridades locais. O ministro do Interior ordenou que os prefeitos fossem rígidos com banhistas e que roupas de banhos indecentes fossem proibidas por recomendação de Taci Venturi e do Papa. Mussolini também proibiu danças eróticas a pedido do Papa. A pedido da revista L'Attività Cattolica, os fascistas também passaram a ser mais rígidos com as vestimentas femininas nas organizações juvenis de esportes fascistas. Mussolini também prometeu que baniria livros, filmes e teatros que a Igreja considerava imorais. Apenas um ano depois do acordo sobre a ação católica, seus membros de organizações de todo o país colaboravam com a polícia fascista. Mussolini também tomou medidas contra ex-sacerdotes hereges como Ernesto Bonaiuti, que lecionavam em academias públicas. Mussolini havia se tornado muito popular entre os padres de toda a Itália, como um padre de Bergamo, que havia pedido a Mussolini uma foto autografada e por ele sua família rezava. A Igreja desempenhou um papel importante em ensinar lealdade a Mussolini. Padres eram parte integrante das organizações de juventude fascista. 2.500 capelães oficiavam para 4 milhões de membros. Nomeado para supervisionar o trabalho dos capelães, um bispo se dedicava inteiramente à juventude fascista. Eles ajudavam a assegurar que os italianos vissem sua lealdade à Igreja e sua lealdade a Mussolini como dois lados na mesma moeda. Era muito comum que após as missas da manhã ocorresse um desfile e um comício fascistas, e a leitura de uma mensagem do Duce pelos padres e bispos. Poucos eram os padres que demonstravam opiniões antifascistas. Essas eram resolvidas pelas autoridades eclesiásticas. Mussolini, em uma reunião com Pio XI, havia recebido medalhas papais e discutido a questão dos judeus e dos protestantes na Itália. Outra colaboração entre a ação católica e os fascistas foi no combate ao crescimento do protestantismo na Itália. Em um caso típico, em 1931, foi denunciado a Mussolini que impedisse o indivíduo de distribuir literatura protestante, apesar de que Mussolini não ter isso como prioridade, visto que os protestantes na Itália eram pouquíssimos. Parte 7. A questão africana. Em 1934, o Partido Nacional Socialista e Adolf Hitler tomaram o controle da Alemanha. Pouco tempo depois, fizeram uma concordata com a Santa Sé,
Contudo, principalmente com leis envolvendo casamentos, acabaram desrespeitando-as. Na primavera daquele mesmo ano, Mussolini se encontrou com Hitler. O Papa pediu que Mussolini o ajudasse para Hitler honrar a concordata. Em sua conversa com Mussolini sobre tal assunto, o Duce não obteve muito êxito. Devido à complexidade e à polêmica das relações entre a Alemanha nacional-socialista e a Igreja, além da religião de Hitler, não me aprofundarei muito nesse documentário para não perder o foco. Em 1935, Mussolini começa sua campanha na Etiópia. Pio XI estava preocupado com a guerra e demonstrou uma leve oposição, e tentou convencer Mussolini do contrário. Contudo, os jornais católicos de toda a Itália, como l'Avvenire d'Italia, a apoiavam totalmente. Diziam que a guerra levaria a religião verdadeira aos povos bárbaros. O clérigo católico da Itália apoiou também a guerra. Contudo, tempos depois, o Papa e o Cardeal Pacelli, por via de enviados britânicos, enviaram cartas ao rei inglês pedindo-lhe de não atrapalhar a invasão de Mussolini, apesar do rei tê-lo ignorado. A guerra, contudo, fez com que a Itália fosse internacionalmente criticada. Alguns membros do clero católico internacional, como o padre Charles Coughlin, o apoiavam. Contudo, alguns jornais jesuítas americanos criticavam a guerra. Ledochowski, o superior-geral da ordem, contudo, era simpático a Mussolini, e fez tudo para que a companhia não lhe opusesse. Em 6 de maio, pouco após a vitória italiana na Etiópia, Taci Venturi enviou a Mussolini uma carta de congratulações. Contudo, a crise diplomática continuara. Mussolini pediu apoio da Igreja na Liga das Nações. O Cardeal Pacelli atendeu seu pedido e se encontrou com o embaixador britânico pedindo o fim das sanções. O próprio Papa disse o mesmo ao embaixador francês. Eventualmente, as sanções foram suspensas e com a vitória o povo italiano comemorou e os clérigos também participaram. Parte 8. Alemanha. Devido a problemas na Alemanha, principalmente relacionados a desrespeitos à concordata, o Cardeal Pacelli trabalhava para apaziguar a situação. Mussolini começara a se aproximar de Hitler, como quando se aproximaram e apoiaram militarmente os nacionalistas na Guerra Civil Espanhola. Os republicanos, com seus esforços de combater a Igreja na Espanha, preocuparam o Papa. Em junho de 1936, 700 padres, monges e freiras foram mortos pelos republicanos. Cardeal Pacelli protestou. A Guerra Civil Espanhola havia marcado o início da Aliança Roma-Berlim. O Papa, preocupado com algumas atitudes do governo alemão, pediu a Mussolini que agora se aproximara da Alemanha para tentar dialogar com Hitler a respeito. Taci Venturi, após conversar com Mussolini, disse ao Papa que ele fizera tudo o que podia, mas que apesar disso Mussolini também censuraria qualquer jornal que fizesse ataques ao Papa e confiscaria propaganda protestante americana na Itália. Mussolini levou as queixas do Papa ao ministro do Interior alemão, von Neurath, e aconselhava os alemães de fazerem favores ao clero, como ele fez na Itália. Pio XI adoecia e não conseguia mais negociar muito bem com os alemães. Pacelli dizia que a solução desse problema caberia ao seu sucessor. Várias tentativas do Papa de usar Mussolini como ponte para resolver a questão alemã falharam, como nas vezes que Mussolini visitou a Alemanha. Por outro lado, Mussolini tentou fazer a operação reversa, convencer o Papa de ser mais leve com a Alemanha. Para isso, convocou o núncio papal e pressionou Pio XI, e o núncio tentaram apelar a Tiana, novamente sem sucesso. Pouco se sabia na Itália dessas disputas. Mussolini havia convidado padres e bispos de toda a Itália para uma comemoração, que, apesar de um pouco polêmica devido à recente disputa, ocorreu. Em março de 1938, Mussolini obteve seu primeiro êxito como ponte entre Pio XI e Hitler, quando convenceu o líder alemão de suspender os julgamentos contra clérigos por supostas acusações de abuso sexual, coisa que, segundo os códigos da Igreja, cabe a essa mesma. O Papa agradeceu, mas pediu que mais fosse feito. Na tentativa de ajudar mais ainda na resolução do problema, o Duce tentou propor a Pio XI de se encontrar com Hitler em sua eventual visita a Roma. Pio XI se recusou de fazê-lo e foi para seu palácio de verão. Parte 9. A questão racial. Em julho de 1938, Mussolini, seguindo a tendência da Alemanha, começou uma campanha contra os judeus. La Civiltà Católica publicou o Manifesto Racial de Mussolini e se agrada do fato de que Mussolini afirmava que seria racismo essencialmente italiano. Outros jornais católicos, como l'Avvenire d'Italia, declararam apoio ao racismo
essencialmente italiano. O Papa, contudo, criticando as políticas da Alemanha, acabou se envolvendo em outra briga com Mussolini. O Duce então proibiu a publicação de um discurso de Pio XI em que esse criticava a Alemanha e fazia apelos à Itália. Ciano, então, em uma conversa com o Núncio Borgonini, trataram dessa questão. O Núncio dissera que Pio queria apenas certificar-se de que o racismo italiano ficasse dentro dos limites. Ciano saiu satisfeito. Contudo, a crise se agravava apesar da Igreja apoiar, em partes, a campanha antijudaica do governo italiano, apesar do Papa e Mussolini terem trocado alguns ataques. Mussolini propôs um acordo dizendo que as leis antijudaicas da Itália não seriam mais exageradas, que nada feito pelos papas do passado. Tal acordo foi enviado ao Papa por Venturi e Tardini. Eventualmente o acordo foi feito e as tensões se aliviaram, apesar do Papa ainda estiver preocupado com a amizade de Mussolini e Hitler. Mas a campanha antissemita não havia cessado, enquanto os fascistas em La Difesa della Razza publicavam contra os judeus, La Civiltà Católica também o demonstrava. Finalmente, em 1º de outubro, o governo italiano começou a aplicar as leis raciais. A Civiltà Católica demonstrou apoio. Os poucos religiosos que se opuseram foram punidos pelo cardeal Pacelli. O Papa, contudo, objetou o fato de que casamentos entre judeus convertidos e católicos tinham sido proibidos. Pediu então que Tac Venturi lhe mandasse uma mensagem sobre aprovadas as leis raciais. A única objeção da igreja continuara a ser essa, em uma carta enviada a Ciano. Parte 10. O novo Papa. Pio XI, ainda preocupado, redigiu uma encíclica contra o racismo exagerado, em relação à objeção da lei racial italiana, que proibia o casamento de judeus convertidos com italianos. O cardeal Borgonini escreveu uma carta a Mussolini, onde dizia que reconhecia os problemas causados pela miscigenação e propunha um acordo sobre os casamentos, mas não agradou Mussolini. As negociações continuavam, cartas se trocando, enquanto Pio XI adoecia e se tornava mais hostil em relação a Mussolini. Em suas anotações que comemorariam o aniversário de Latrão, o Papa elogiava o que o Duce havia feito pela Igreja e pela Itália, mas lamentava algumas das suas atitudes recentes. Boatos continuavam correndo sobre a encíclica contra o racismo, além de autoridades eclesiásticas internacionais declarando contra o racismo. O padre Rosa della Civiltà Católica, que recebeu um rascunho, faleceu antes de revisá-la. No dia 10 de fevereiro de 1939, falecera Pio XI. Hipótese de que Mussolini, que estava furioso com o Papa, teria sido responsável, foram criados por um comunista, mas esses foram desmentidos ou dados como quase impossíveis. Após o falecimento do Papa, todos ficaram ansiosos para quem seria o próximo Papa e prontamente deveria resolver os problemas em aberto. O cardeal Pacelli providenciou para que a igreja se livrasse do rascunho da encíclica contra o racismo e também da circular antifascista. Surpreendentemente, o mesmo Pacelli, em março de 1939, foi eleito Papa Pio XII. Parte 11. O início do fim. O novo pontífice resolveu ter relações mais amigáveis com a Itália. Solucionou a questão de seu antecessor, tolerando relação às leis raciais na Alemanha e na Itália, dizendo que entende que cada país precisa de suas leis específicas. Em um encontro com o ministro Bottai, o Papa lhe demonstrou um ar de confiança. Em um relatório recebido por Mussolini pelo seu embaixador na Suíça, que havia conversado com o Papa, o pontífice demonstrava simpatia por Mussolini e desejo de fazer acordos com a Alemanha e a Itália. Mussolini enviava tropas na Albânia. O recém-eleito Pio XII não se pronunciou. Contudo, Mussolini mandara missionários católicos para cristianizar a Albânia muçulmana. Em setembro de 1939, tropas alemãs invadiram a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O Papa não se posicionou oficialmente, apenas deu uma declaração a favor da paz. Em 1940, a Civiltà Católica publicou um apelo para conseguir o apelo católico às leis raciais de Mussolini. Pelo fato da posição e atuação da Igreja na Segunda Guerra ter sido algo muito complexo, não iremos aprofundar muito aqui. Iremos nos manter no fato de que oficialmente esta esteve neutra. Parte 12. O fim. Enquanto a Itália teve um desempenho militar fraco, o Grande Conselho Fascista voltou para prendê-lo. Eventualmente, Hitler ocupou parte da Itália e salvou Mussolini, dando início à República Social Italiana. A RSI era oficialmente católica. Contudo, devido a leis internacionais, um Estado neutro como o Vaticano não poderia estabelecer relações com um Estado não reconhecido em guerra.
Então, esse que nunca estabeleceu relações oficiais com a República Social. O Vaticano, contudo, deu asilo e ajudou tanto fascistas, como De Vecchi, e antifascistas, como De Gasperi, do Partido Popular. Houve um padre, Túlio Calcagno, apoiado por Farinati, que desejava criar uma igreja à parte e cismar de Roma. Contudo, não parece que isso foi muito popular entre os demais fascistas. Conclusão. Apesar das personalidades explosivas e icônicas de Mussolini e Pio XI, e apesar de algumas desavenças, Mussolini sempre quis fazer seu regime próximo à igreja, mesmo que tivessem alguns opositores tanto no partido fascista quanto dentro da igreja. Mas, pela maior parte do ventênio, as relações igreja e Itália foram muito boas e Mussolini conseguiu resolver a questão romana, que nenhum governo italiano antes conseguira. Contudo, o desastre da guerra foi muito prejudicial para todos. Leituras recomendadas: O Papa Mussolini, de David Kertzer, e La Chiesa di Mussolini, de Giovanni Sale.